Olá, muito bom dia. Me chamo Andréa Cardoso, faço parte da equipe curricular de Geografia da COPED, da SEDUC. Estou aqui com vocês hoje com a professora Milene Barbosa. Bom dia, professora. Bom dia a todos, alunos, professores, PCNPs que nos acompanham. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Geografia. Isso, então seja muito bem-vinda, professora. O tema da aula de hoje, nós estamos aqui para uma aula do 8º ano, do 2º bimestre, uma aula de Geografia. Nós já estamos aqui em algumas aulas desse 2º bimestre, muito já foi dito, muito conversado. Acredito que vocês tenham aprofundado os diálogos com seus colegas e professores. E vamos lá para mais uma aula. Por favor, anote o nome da aula, as habilidades e tudo que a gente tem para conversar com vocês. Então, a aula se chama Geografia e os Indicadores, parte 2. Tá? Essa aula ela foi elaborada de forma colaborativa pela equipe de Geografia da COPED. Estou aqui junto com a professora Milene, a professora Mariana, que vocês já conhecem, e o professor Sérgio também. É uma aula de 9 de julho de 2020. E o que nós vamos trabalhar nessa aula? Essa aula está ligada à habilidade do currículo paulista, a habilidade 26. Analisar a dinâmica populacional e relacionar com as transformações tecnológicas, indicadores de qualidade de vida e nível de desenvolvimento socioeconômico e ambiental de países distintos em diferentes regiões do mundo. Está ligada à unidade temática, o sujeito e seu lugar no mundo, e está relacionado ao objeto de conhecimento, diversidade e dinâmica da população mundial e local. Eu vou passar a palavra agora para a professora Milene, que vai fazer uma contextualização, uma retomada das aulas anteriores, e daqui a pouquinho a gente volta para as atividades, que vocês vão poder contribuir, colocar os seus conhecimentos, as suas dúvidas por meio do chat. Até daqui a pouquinho, eu passo a palavra para a professora Milene. Obrigada, professora. Lembrando, como a professora já disse, que essa aula é Geografia e os Indicadores, parte 2. Então, na quinta-feira passada, nós tivemos aí os indicadores, então nós estamos dando uma continuidade. Então, só para que a gente consiga retomar, vamos relembrar um pouquinho o que nós falamos na aula passada, o que nós discutimos. Nós apresentamos vários itens na aula, mas um item eu gostaria de colocar aqui novamente, na verdade, de ressaltar. Eu recebi inúmeras contribuições de alunos e professores, contribuições super positivas, com um mapa interativo que foi apresentado na aula passada. Ficou o QR Code para vocês. Vários alunos, vários professores entraram em contato, falando que acharam super bacana o mapa interativo. Então, se você perdeu a aula ou não se recorda qual é o mapa, volte lá, acesse a aula novamente, via Centro de Mídias no YouTube, e acesse lá e possa usar esse mapa interativo, que ele é super bacana. Nós tivemos um retorno super positivo. Lembrando que nós trabalhamos com esse mapa interativo na aula passada, nós apresentamos esse mapa interativo, que ele tratava aí de índices de pobreza na prosperidade, e ele tinha algumas classificações, ele falava sobre segurança, governança, saúde, educação, dentre outros indicadores. Dentro da proposta da aula, que é falar sobre indicadores, esse mapa foi um mapa aí que causou um retorno muito positivo para nós. Então, lembrando que essa é uma aula de continuidade, nós já iniciamos esse assunto, já estamos trabalhando com essas questões dos indicadores, o olhar da geografia sobre os indicadores. Então, a gente dá início, nesse momento, com uma sondagem que a professora Andréa vai fazer a leitura com vocês. Então, acompanhe conosco na tela, são 2 questões iniciais, é importante que você anote, faça o print, se não for possível inserir todas as contribuições, o conhecimento no chat agora, mas você pode conversar melhor com o seu professor depois. Então, vamos às questões. A primeira questão, o que são indicadores sociais? Segunda questão, para que servem os indicadores sociais? Vocês terão alguns minutos para responder essas 2 questões. Participe com responsabilidade, é um espaço de troca de conhecimentos e um espaço também para que você possa aprender novas coisas. Então, voltamos daqui a pouquinho. Participe conosco.
Olá, voltamos aqui para o Centro de Mídias de São Paulo. Você está conosco numa aula de Geografia do 8º ano. O tema da aula de hoje é Geografia e os Indicadores, parte 2. Nós deixamos para vocês duas questões. Muitos estudantes participaram e ainda estão registrando, né, os seus conhecimentos. E vamos lá para a primeira questão. O que são indicadores sociais? Professora Milene, nós tivemos muitas contribuições, eu gostaria de destacar do estudante Leonardo, que disse que indicadores sociais indicam informações sobre desigualdade e renda. Nossa, muito bem. Inclusive, nós vamos falar um pouquinho dessa questão da renda, né? Mas, de forma geral, o que são aí indicadores sociais são dados estatísticos, né? Que relatam aspectos voltados e ligados à sociedade. Então, aí a resposta do Leonardo está super dentro. Muito obrigada, professora. Com relação à segunda questão, para que servem os indicadores sociais, gostaria de destacar a contribuição da estudante Carla. Ela disse que servem para estudar as populações de diferentes países. Muito bem. Muito bem. E o importante da gente ressaltar para que servem os indicadores sociais é que, além, né, do que a Carla já colocou aí, que está, né, brilhante, ele também serve para relatar, para que você possa fazer uma reflexão, para que o Estado, quanto nação, possa refletir nesses indicadores, esses índices, né, para tomar aí medidas e também analisar e fazer, executar planos, e também para que tenha um controle, né? Se você tem um aumento ou uma diminuição, por exemplo, da taxa de alfabetização do seu país, da sua cidade, do seu estado, então os índices eles são extremamente importantes e a análise deles, né? Principalmente uma análise temporal, você pega de 10 em 10 anos, ou de 5 em 5 anos, ou todos os anos, né? Nós vimos na aula passada alguns índices que trabalham anualmente. Então, é importante a gente analisar esses índices de forma temporal. E ainda, né, falando dessa temática dos índices e dos indicadores sociais, vai aparecer para vocês na tela, e vocês acompanhem aí comigo a leitura, né, o que são esses indicadores sociais? Analisam a qualidade de vida e os níveis de bem-estar das pessoas, famílias e grupos populacionais, a efetivação de direitos humanos e sociais, bem como o acesso a diferentes serviços, bens e oportunidades, por meio de indicadores que visam contemplar, aí, né, sempre de forma heterogênea, da sociedade brasileira sobre a perspectiva das desigualdades sociais. Esse trecho, né, ele é um trecho extraído de um documento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E ainda falando de indicadores sociais e fazendo uma retomada de índices, vai aparecer para vocês no próximo slide, aí, são 3 temas, né, 3 tópicos que nós vamos falar um pouquinho, que é a qualidade de vida, direitos humanos e a desigualdade. Então, o que é bacana da gente pensar nesses 3 itens aí, que aparecerão para vocês. Eu vou descrever eles rapidamente, mas quando eu fui fazer essa aula, e eu peguei ali o qualidade de vida, eu lembrei muito quando eu era estudante, né, e eu me formei e estudei a minha vida inteira em escola pública estadual, e eu tinha uma professora de geografia, a professora Cleonice, que ainda dá aula, né, no meu município, e ela sempre falava, ela sempre trazia essas temáticas de qualidade de vida, de índice. Então, quando eu fui fazer essa aula, né, eu lembrei muito do meu momento quanto aluna, que, assim como vocês, também estudei na rede estadual de educação. Então, nós temos lá, né, qualidade de vida. O que é importante quando a gente pensa em qualidade de vida? O que é qualidade de vida, né? Então, sempre fica essa dúvida. A qualidade de vida ela está associada ao direito à vida, né, à opinião, à liberdade, né, e tem alguns itens que são levados em consideração quando nós falamos em qualidade de vida, como questões ligadas à independência, à religião, à política, né, entre outros. Então, a gente tem vários itens que são utilizados para que a gente consiga compor, né, fazer uma análise do que é a qualidade de vida. E quando nós falamos aí em direitos humanos, né, nós temos que falar do que são direitos humanos, né, o que é resguardar esses direitos humanos, como eles devem ser resguardados, né? Nós temos Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos vários documentos, a ONU
que a Organização das Nações Unidas ela trabalha intensamente, né, com vários assuntos ligados a essas questões do que são direitos humanos, de resguardar e de garantir esses direitos. E, por fim, nós temos o último item, que é a desigualdade, né, que, inclusive, nós falamos um pouquinho na aula passada. Lembra da apresentação do índice de Gini, do coeficiente de Gini, né? Nós falamos desse item da desigualdade. Mas a desigualdade está muito associada ao acesso, né? O quanto a população X ou Y tem acesso a determinado item. Então, é importante a gente sempre lembrar. E só um itemzinho que eu esqueci da qualidade de vida, só para a gente retomar, que a qualidade de vida ela não está só associada à qualidade física, né? Se eu consigo, sei lá, correr, se eu tenho... Não é isso. Ela está ligada a outras coisas. E, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela linka a qualidade de vida associada ao bem-estar pessoal, à interação social, atividades intelectuais. Olha que bacana, né? Vocês estão acompanhando as aulas, estudando. Então, é um momento de atividade intelectual, valores culturais e étnicos. Então, tem vários itens que são aí, né, somados por quando o assunto é qualidade de vida. Muito obrigada, professora Milene. Trouxe realmente pontos importantes, né, para retomar alguns conceitos já trabalhados em outras aulas e também algumas novidades aqui com relação a esse tema. Agora vocês vão acompanhar um vídeo que é sobre o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Então, o vídeo tem em torno de 4 minutos. Façam as suas anotações, né, das principais ideias e daqui a pouquinho a gente volta para conversar um pouco mais com vocês. Até já! Você sabe o que é desenvolvimento humano? Desenvolvimento humano é o processo de ampliação das liberdades das pessoas, para que elas possam escolher ser e viver como desejam. A perspectiva do crescimento econômico vê o bem-estar de uma sociedade apenas pelos recursos ou pela renda que ela pode gerar. Já o desenvolvimento humano coloca no centro da discussão as pessoas. Assim, para que as pessoas possam viver como desejam, elas precisam ter capacidades e oportunidades adequadas para fazer suas escolhas. Isso é desenvolvimento humano. Mas como medir o desenvolvimento humano? Em 1990, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento criou o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH resume em um único número 3 das dimensões mais importantes do desenvolvimento humano: a oportunidade de ter uma vida longa e saudável, acesso a conhecimento e um padrão de vida digno. Enquanto o PIB reflete apenas a soma de todas as riquezas produzidas por um país, o IDH considera, além da renda, as condições de saúde e educação como essenciais para se medir o progresso de uma sociedade. No Brasil, medir desenvolvimento humano significa conhecer a realidade de cada um dos mais de 5.500 municípios. Significa ver de perto cada um de nós, brasileiras e brasileiros. Porque é nos municípios que a vida acontece. Por isso, foram criados o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. O IDHM se inspira no IDH, mas traz adaptações para melhor corresponder à realidade brasileira. O IDHM leva em conta as mesmas 3 dimensões do IDH. Uma vida longa e saudável é medida pela esperança de vida ao nascer. Acesso a conhecimento é medido pela escolaridade da população jovem e adulta. E padrão de vida digno é medido pela renda média per capita. Assim como o IDHM varia de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, maior o desenvolvimento humano daquele município. Os dados são dos censos demográficos brasileiros, que cobrem todo o país. Além do IDHM, o Atlas Brasil 2013 traz mais de 180 indicadores socioeconômicos que ampliam a avaliação do desenvolvimento municipal.
É possível ver a evolução dos municípios nos últimos 20 anos em educação, saúde, renda, população, demografia, trabalho, habitação e vulnerabilidade social. E tudo reunido em uma plataforma online, aberta, amigável e totalmente gratuita. O Atlas democratiza informações e estimula os cidadãos a refletirem sobre a realidade que os cerca, fortalecendo as capacidades locais e auxiliando na formulação e condução de políticas públicas. Somos mais de 5.000 territórios férteis em inovações e experiências criativas. E é conhecendo melhor nossa realidade que podemos trabalhar por soluções integradas para os desafios do desenvolvimento humano no Brasil. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. Muito bem, estamos de volta. Esse vídeo, né, ele é super bacana, ele fala da questão do IDHM, que nós falamos na aula passada, inclusive, depois a gente sempre vai lá no chat, né, dá uma conferida, e tinha uma aluna que tinha colocado lá, poxa vida, não entendi ainda o que é IDHM. Então, acho que esse vídeo, né, que traz aí essa contextualização do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, né, o M vem aí com municipal, ele vem agregar justamente a questão, né, a dúvida dessa aluna. Então, nós vamos retomar alguns índices que vai aparecer para vocês na tela, e esses índices são índices que nós já falamos na aula passada, é só para a gente retomar, né? Nós falamos do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, esse vídeo agora foi sobre o IDHM, mas nós falamos sobre o IDH, né? Nós falamos sobre o coeficiente de Gini, ou índice de Gini, falamos também sobre o PIB, Produto Interno Bruto, que hoje, especificamente, nós vamos falar um pouquinho mais. Falamos citamos a Agenda 2030 e os 17 ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, entre outros índices. Então, aqui fica para vocês alguns índices, né, que são extremamente importantes para nortear essas análises que são tão importantes dentro do ramo, né, do campo da geografia. E agora nós vamos para uma atividade, né, professora? Isso, mais uma atividade para que você possa compartilhar seus conhecimentos e as suas dúvidas. Acompanhe conosco a questão. Vamos lá. O que você compreende por desenvolvimento socioeconômico e ambiental? Então, repetindo. O que você compreende por desenvolvimento socioeconômico e ambiental? Registre a sua resposta no chat, daqui a pouquinho a gente volta.
Olá, voltamos aqui para o Centro de Mídias, aula de Geografia do 8º ano. Muito obrigada por todas as contribuições. Eu gostaria, professora Milene, de destacar algumas palavras-chave, né? Então, temos muitos estudantes participando e muitos disseram riqueza, economia, classe social, renda, qualidade de vida. Isso lembrando que a nossa questão, né, ficou o que você compreende por desenvolvimento socioeconômico e ambiental. Como fica essa devolutiva? Muito bem, né? Quando nós falamos de desenvolvimento socioeconômico e ambientais, existem vários fatores que devem ser levados em considerações, inclusive os vários índices. Olha a nossa aula aí, né? Vários índices que têm esses apontamentos. Porém, é importante que esse questionamento, né, que essa conversa, ela continue junto com o seu professor. Até porque o nosso tempo aqui ele acaba sendo curto para a gente ampliar, né, os conhecimentos. Então, fica a dica aí também para você fazer suas anotações e conversar com o seu professor. Mas vai aparecer aí para vocês na tela os indicadores sociais, para que a gente consiga compreender um pouco mais dessa dinâmica, né? Então, os indicadores sociais, né? No início dos estudos, das comparações do grau de desenvolvimento entre países, foi destacada a renda como um conceito síntese, ao mensurar, em princípio, as oportunidades de aquisição de bens e serviços, que é justamente o que um dos alunos comentou lá no chat, né? Então, quando eu associo o item renda ao acesso, né, à aquisição de bens e serviços, inicialmente, os indicadores eles tinham esse viés, eles tinham esse olhar de olhar para a renda. Porém, isso, né, ao longo dos estudos, ele foi tendo características diferentes, como vocês vão acompanhar aí, né? Os indicadores, né, dentro dessas análises, indicaram que apenas utilizar o item renda, né, não era suficiente. Apesar desse indicador, apenas esse indicador ele acaba sendo incompleto, sendo importante considerar outros itens, né, outros processos, outras análises, que é o caso, por exemplo, do PIB, que é o Produto Interno Bruto, né, que reflete o tamanho da economia. Uma grande economia não é necessariamente uma economia rica. Lembrando que a gente tem questões voltadas às grandes concentrações de riquezas. Então, quando nós falamos em desenvolvimento, né, socioeconômico e ambiental, eles estão ligados a várias frentes e vertentes de discussões, né? Então, quando eu falo em itens ambientais, né, em desenvolvimento ambiental, eu tenho que levar em consideração o número de indústrias que eu tenho, de indústrias de produção verde, eu tenho que levar em consideração a produção, o consumo, resíduos. Então, existem vários itens, vários índices, vários indicadores para que a gente consiga compreender um desenvolvimento socioeconômico e ambiental. E agora nós vamos para um vídeo, né, professora? Isso mesmo. Nós trouxemos um vídeo para vocês. Você sabe o que é PIB? Então, acompanhe o vídeo e voltamos daqui a pouco. Você sabe como o PIB é calculado? O Repórter Brasil explica. Na conta do PIB entram todos os tipos de bens e serviços produzidos, de um simples pão francês a um imóvel de luxo. Mas para evitar um cálculo duplo, só são considerados os produtos finais. Veja o caso de uma mesa que vale, por exemplo, R$1.000. Se a madeira, os pregos e a tinta usados na fabricação custaram R$800, o valor considerado para o PIB é a diferença, ou seja, R$200. O IBGE faz esses cálculos para todos os setores da economia. Se as pessoas compram mais, as empresas contratam trabalhadores e adquirem máquinas e equipamentos. Isso movimenta a economia e gera mais receita para o governo, o que também faz girar a roda dos investimentos. As exportações também entram na conta. O resultado final do PIB é a soma de todos esses itens, menos as importações. Muito bem, estamos de volta. Esse é um vidinho curtinho. Na verdade, nós vamos assistir 2 vídeos, né? Então, nós tivemos o primeiro, você sabe o que é PIB, e agora, como é calculado o PIB. Então, nós descobrimos o que é. E agora nós vamos descobrir como é calculado o PIB. Lembrando que o PIB é o Produto Interno Bruto, que inclusive nós já citamos na aula passada, estamos retomando agora. Então, vamos ver como é calculado o Produto Interno Bruto.
Como vimos, o PIB é a soma de todas as riquezas que são produzidas no país. Mas você sabe como ele é calculado? O Repórter Brasil explica. Na conta do PIB entram todos os tipos de bens e serviços produzidos em um determinado período, de um simples pãozinho a um imóvel de luxo. Mas para evitar um duplo cálculo, só são considerados os produtos finais, ou seja, a matéria-prima não é incluída. Se uma mesa custa, por exemplo, R$100 e foram gastos na sua fabricação R$80 com madeira, pregos e tinta, o PIB é a diferença, ou seja, R$20. E o IBGE precisa fazer esses cálculos para todos os setores, excluindo sempre o que foi gasto no meio do processo, para se chegar ao produto final. Se as pessoas compram mais, as empresas contratam trabalhadores, adquirem equipamentos e o governo tem mais receita. Isso tudo movimenta a produção e faz a economia crescer, impulsionando o produto interno bruto do país. Muito bem, estamos de volta, né? Então, nós tivemos aí como é calculado o PIB, né? Como é feito esse cálculo. E agora vai aparecer para vocês o mapa do Brasil, do PIB, né? O Produto Interno Bruto de 2015. Então, vamos fazer uma análise desse mapa, né? Observando que... Observem aí que eu fiz uma ampliação da legenda, né? Então, a gente tem os setores da atividade, agropecuária, a indústria e serviços. Então... quando a gente amplia, a gente consegue ter uma melhor visualização desses dados. Então, reparem que para cada estado nós temos um gráfico de setor, e esse gráfico de setor, ele equivale a 100%, e ele tem aí destinado as porcentagens para cada setor de atividade relacionado ao PIB. Então, se eu faço uma análise aqui, eu consigo ver, por exemplo, qual é o estado que tem o maior e o menor PIB, qual o estado tem o PIB mais voltado para a agropecuária, ou a indústria, ou o serviço, a partir da análise desse mapa. Então, aproveitando que nós estamos com esse mapa aí, nós vamos para uma atividade agora, né, professora? Isso, mais uma atividade, acompanhem conosco, são duas questões. Então, vamos lá. O que o mapa do PIB revela sobre o estado de São Paulo? Segunda questão. Por que o PIB 2015 tem a sua concentração em uma determinada região brasileira? Então, na próxima tela, né, você vai ter disponível as duas questões e o mapa para que você possa responder. Então, voltamos daqui a pouquinho e registre a sua contribuição no chat. Até daqui a pouquinho.
Muito obrigada a todos pelas contribuições. Nós tivemos aqui inúmeras contribuições, mas nós estamos hoje com o tempo bem apertadinho. Então fica aí essa dica para vocês discutirem esses questionamentos junto com os professores de vocês. Agora nós vamos para um vídeo super bacana que vai falar sobre essa questão do desenvolvimento, do crescimento, né, de índices, que é tudo isso que a gente vem discutindo. Fiquem com o vídeo e nós já retornamos. O que são e para que servem os indicadores de desenvolvimento sustentável. Primeiramente, indicadores. De forma geral, são medidas que nos permitem avaliar o andamento e o impacto de determinados eventos ou ações em um ambiente. Por exemplo, se uma escola apresenta um aumento geral de notas dos alunos em todas as matérias, mantendo a mesma metodologia de correção, podemos dizer que isso é um indicativo de que houve melhora na aprendizagem. Vamos analisar agora desenvolvimento. Aqui, o mais importante é destacar que desenvolvimento não é sinônimo de crescimento. Crescimento envolve simplesmente o aumento de números. Por exemplo, vamos pegar a escola de que falamos anteriormente e supor que ela tinha 2.000 estudantes em um ano, e no ano seguinte esse número dobrou. Portanto, houve um crescimento no número de alunos. Estamos lidando, então, com um aspecto quantitativo. Desenvolvimento, por sua vez, envolve crescimento, mas alia a ele aspectos qualitativos. No caso da escola, poderíamos dizer que ocorre desenvolvimento quando, além do aumento do número de estudantes, há também uma capacitação dos professores, ou um programa de coleta seletiva de resíduos, ou uma refeição mais balanceada. Ou seja, houve aumento de vagas, o que é bom, pois dá a mais pessoas a oportunidade de estudar, mas também ocorreu um incremento de qualidade, o que não é facilmente traduzido em números. Por fim, sustentável. Sustentável se relaciona com sustentabilidade. Sustentabilidade é a capacidade dos sistemas naturais da Terra e dos sistemas culturais humanos de sobreviver, prosperar e se adaptar às mudanças nas condições ambientais no longo prazo. Já o termo desenvolvimento sustentável foi consagrado em 1987 pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU. Essa comissão elaborou um relatório estabelecendo a definição e os princípios que lhe dão fundamento. De acordo com ele, desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Então, juntando tudo, fica fácil entender os IDS. Eles servem de parâmetro para verificar se há um desenvolvimento e se esse desenvolvimento está sendo feito de maneira sustentável em todas as suas dimensões, ou seja, um desenvolvimento que garanta que nossos filhos e filhas, netos e netas, contemplem um mundo onde haja padrões de consumo conscientes, um mundo de maior equidade, transparência, com diversidade cultural e ambiental, entre outros fatores. Só assim evitaremos esses futuros apocalípticos que vemos em filmes de catástrofe, não é mesmo? E mesmo certos mosquitos que saem por aí zicando todo mundo. É por isso que o desenvolvimento deve ser sustentável. E para realizar a pesquisa sobre os IDS, o projeto do IBGE tomou como referência recomendações das Nações Unidas e elaborou 63 indicadores. Esses indicadores buscam, além de caracterizar e subsidiar o processo de desenvolvimento sustentável em nível nacional, expressar a diversidade característica do país. Os 63 indicadores foram divididos em 4 dimensões: ambiental, social, econômica e institucional. A dimensão ambiental contempla 19 indicadores. Eles se relacionam aos objetivos de preservação e conservação do meio ambiente, considerados fundamentais para a qualidade de vida. Essas questões aparecem organizadas nos temas atmosfera, terra, água doce, oceanos, mares e áreas costeiras, biodiversidade e saneamento. Já a dimensão social é composta por 21 indicadores, que correspondem especialmente aos objetivos ligados à satisfação das necessidades humanas, à melhoria da qualidade de vida e à justiça social. Os 21 indicadores abrangem os temas população, trabalho e rendimento, saúde, educação, habitação e segurança. A dimensão econômica, por sua vez, possui 11 indicadores e trata de questões relacionadas ao uso e esgotamento dos recursos naturais, à produção e ao gerenciamento de resíduos, ao uso de energia e ao desempenho macroeconômico e financeiro do país. Por fim, a dimensão institucional tem 12 indicadores.
Ela diz respeito à orientação política, capacidade de esforço despendido por governos e pela sociedade na implementação das mudanças necessárias para que o desenvolvimento sustentável se torne realidade. Os indicadores não são um fim em si mesmos, mas sim um meio para se atingir o desenvolvimento sustentável. Assim, são mais úteis quando analisados em seu conjunto do que quando examinados individualmente. Quando analisamos mais indicadores, cruzando dados, podemos chegar a conclusões ainda mais precisas e a outras até mesmo inesperadas. Não há dúvidas de que é possível encontrar nexos de relacionamento associando quase todos os indicadores apresentados. Não deixe de conferir a publicação. Nela você encontrará muitos dados e informações divididas de maneira didática, contendo ainda diversos quadros, gráficos e mapas. Os dados ali contidos foram obtidos por meio de pesquisas e estudos realizados pelo IBGE e por muitos outros órgãos que atuaram em colaboração. Por hoje é só. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Muito bem, estamos de volta. Então, eu vou pedir para colocar aí na tela para vocês a atividade 3, que é uma atividade, que é uma atividade para vocês discutirem aí com os professores de vocês. Para que serve o indicador de desenvolvimento sustentável? Fica aí esse questionamento para vocês trabalharem, explorarem. Super bacana esse questionamento. E para a gente poder finalizar a nossa aula, que a gente ganhou um minutinho a mais, para saber mais, vai aparecer aí para vocês. Olha que bacana. Nós temos aí o site do IBGE, né, /indicadores, que tem várias informações aí do que nós já discutimos durante essas 2 aulas, vale a pena conferir. E também o atlasbrasil.org.br/2013, que é referente àquele primeiro vídeo. Então tá aí o link para vocês poderem acessar esse atlas super bacana. Bem, gente, nós ficamos por aqui. Foi, né, um prazer estar com vocês por mais essa aula. Até a nossa próxima aula, que é amanhã, né? Não perca, não esqueça. Eu e a professora Andréia estaremos aqui. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.